Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar do lançamento do Zenfone 6, de mais um capítulo da treta entre Estados Unidos e China. Vamos responder perguntas também, então já sabe, né? Deixa seu like se você gostar desse vídeo, ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Um fotógrafo profissional usou o Huawei P30 Pro e fez registros impressionantes da Via Láctea e da passagem de um meteoro também. Um dia, essa história começou quando ele usou um celular com a inteligência artificial da câmera ativada e com o aparelho no modo foto. Aí ele viu que o resultado foi bacana, então ele decidiu levar o P30 Pro em uma viagem de astrofotografia, onde ele conseguiu capturar imagens impressionantes. Só é bom esclarecer que, na foto da Via Láctea, o fotógrafo removeu o ruído na pós-produção. Mas isso não tira o mérito da câmera do celular, né? Lembrando que o P30 Pro vai ser lançado no Brasil. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, proibiu o uso de tecnologias de reconhecimento facial por agências do governo. Toda ferramenta de reconhecimento facial vai ter que passar por aprovação da Câmara de Supervisores da cidade e também vão ser feitas auditorias sobre todas as ferramentas já implementadas. Um desses supervisores explicou que isso não é um movimento contra tecnologias. A ideia é mostrar que é possível ter segurança sem precisar ser um estado de vigilância. A medida vale a partir do mês que vem, mas ela não afeta empresas privadas. Então vamos aproveitar e fazer a nossa enquete. É possível ter segurança sem vigilância como o reconhecimento facial? Use esse cartão aqui para responder. Resultados no próximo Hoje no Tecmundo. Vamos falar do Samsung Galaxy Fold, que deveria ter sido lançado no último mês de abril, mas aí ele foi adiado, porque algumas unidades tiveram problemas de funcionamento, lembra? Então, a mídia coreana afirma que todos os problemas do aparelho dobrável foram resolvidos. Segundo os relatos, a camada protetora da tela agora vai fazer parte de todo o corpo do aparelho. Isso é para evitar que as pessoas removam essa camada achando que é só uma película. Também foi corrigido o espaço na dobradiça, porque nesse vão podiam entrar partículas de sujeira. A Samsung também estaria trabalhando em um manual bem mais completo, com instruções detalhadas de uso, já que o Fold é mais frágil que smartphones convencionais. E uma fonte afirma que a fabricante ainda não deu uma nova data de lançamento, porque ela precisa obter uma nova licença para o Fold. Será que agora vai? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem que dá ao governo o poder de impedir empresas americanas de comprarem equipamentos chineses. E uma empresa chinesa é a Huawei, que está no imbróglio com os Estados Unidos atualmente. A justificativa para a medida, segundo o governo, é a crença de que as redes de telecomunicação que usam equipamentos da Huawei podem ser utilizadas pela China para espionar cidadãos americanos e membros do governo dos Estados Unidos. A Huawei sempre negou as acusações de espionagem e emitiu um comunicado, afirmando que a nova medida de Trump não vai aumentar a segurança dos Estados Unidos. Para a companhia, impedir empresas americanas de comprarem equipamentos chineses vai servir apenas para atrasar a expansão do 5G no país. E é importante lembrar que a Huawei é líder global nessa tecnologia. Além de praticamente impedir a Huawei de operar nos Estados Unidos, a medida pode afetar até mesmo companhias americanas como a Qualcomm, porque elas dependem de componentes chineses para fabricar seus produtos. E hoje foi dia da Asus revelar o Zenfone 6, que tem especificações de ponta com o Snapdragon 855 e até 8 GB de RAM. A tela também merece destaque porque ela não tem nem entalhe nem buraco. Isso porque esse celular tem um sistema diferente de câmeras. Tem lá então dois sensores, um de 48 megapixels e outro grande angular de 13 megapixels. E aí, essa câmera tem um mecanismo flip, então ela é ao mesmo tempo a câmera traseira e a frontal, porque ela vai para frente com esse mecanismo. Detalhe que é possível ajustar o ângulo dessa câmera com os botões de volume. Isso abre mais possibilidades para posições de fotografias. O novo Zenfone tem ainda o modo panorama automático, rastreamento de movimentos em vídeos, HDR Plus Enhanced e Super Night, abrindo a possibilidade de fotos melhoradas tanto em situações com luzes e sombras acentuadas, quanto no escuro da noite. Destaque também para a bateria de 5.000 mAh. E tem ainda o botão físico Smart Key para executar tarefas como acionar a Google Assistente.
Os preços do Zenfone 6 começam em 500 euros, dá uns R$ 2.300 numa conversão direta. A expectativa de lançamento é no final desse mês na Europa. Muito bem, hoje é quinta-feira, o que significa que a gente separou algumas perguntas que vocês mandaram pra gente no vídeo de ontem e vamos responder agora. Começando com a dúvida do MemesFF. O que é atualizações de hertz de tela? Taxa de atualização é esse número de vezes que uma tela atualiza a imagem que está aparecendo a cada segundo. Então, se uma tela tem uma taxa de atualização de 60 Hz, quer dizer que o que está nela é atualizado 60 vezes por segundo. Quanto mais alta essa taxa, mais suaves ficam os movimentos das imagens. Por isso que é algo bastante direcionado para o público gamer, né? Porque tem mais ação, tem mais coisa acontecendo na tela. Então, para quem está jogando faz mais diferença do que para outros tipos de usuários. Via de regra, quanto maior a taxa de atualização, melhor uma tela é. Um monitor é também. Mas algumas pessoas sentem mais essa diferença, outras sentem menos. Diego Ribeiro quer saber por que aquisições de empresas precisam da aprovação do CADE. Beleza, muito provavelmente o Diego fez essa pergunta porque nessa semana a gente comentou que o site Zoom comprou um concorrente dele, o Buscapé, e o CADE vai avaliar essa negociação, como ele faz com todas as negociações entre empresas e tal. Tá aqui nesse vídeo, né, quando a gente comentou sobre isso. Então, CADE é a sigla para Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o objetivo é garantir que tenha livre concorrência no mercado brasileiro. Para isso ele tem 3 atribuições principais. Ele analisa negociações entre empresas para ver se não tem nenhum risco para livre concorrência. Por exemplo, se uma empresa quer comprar outra, quer se fundir com outra, o CADE vai analisar o impacto dessa negociação para o mercado. E um exemplo é essa negociação do Zoom com o Buscapé que o CADE vai analisar. O CADE também investiga e julga práticas como cartéis, que são ruins para o mercado. E o CADE também tem uma atribuição educativa, que é a de educar as pessoas sobre a livre concorrência. William Ramos quer saber se é verdade aquele boato de que o olho humano não percebe a diferença entre 4K e 8K. Essa é uma pergunta difícil de responder, primeiro porque a visão humana é algo que varia bastante de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas com uma sensibilidade maior, então tem mais facilidade para apontar diferenças entre uma imagem e outra. E isso acontece entre o 4K e o 8K. De fato, existem diferenças que são perceptíveis pela visão humana, mas isso vai depender de outros fatores, como a distância para a tela, o ângulo da imagem, as características dos pixels. E claro, quanto maior for a acuidade visual de uma pessoa, quanto melhor ela enxergar, mais ela consegue sentir essas diferenças. E o Eduardo perguntou quais foram os avanços do Intel Core i7 para o i9. Bom, quando o assunto é hardware, eu sempre peço a ajuda do Fábio Jordão para responder, então vai daí, Fábio. E aí, Eduardo, tudo bem? Então é o seguinte, mudou uma série de coisas aí do Intel Core i7 para o Intel Core i9, principalmente porque a Intel reestruturou toda a sua família de processadores para desktop. Imagino que seja essa a sua dúvida, para desktop, não para servidores ou PCs entusiastas. Então, no caso, o i7 de 8ª geração, o 8700K, tinha 6 núcleos e 12 threads, portanto ele podia rodar 2 threads por núcleo, realizando 2 tarefas em cada núcleo. Na 9ª geração a gente já tem uma diferença que o Core i7 9700K ele tem 8 núcleos, ou seja, tem mais núcleos do que a série anterior, porém ele só roda 8 threads. Então ele faz uma tarefa por núcleo e tem uma quantidade de núcleos um pouquinho maior. Para diferenciar então, a Intel lançou o Intel Core i9 9900K que tem 8 núcleos e 16 threads, portanto fazendo a mesma tarefa que o i7 8700K fazia, ou seja, 2 tarefas por núcleo, 2 threads para cada núcleo. Além da questão dos threads, a Intel também aumentou o cache, que a gente tem agora 16 MB no Intel Core i9 9900K, enquanto o Intel Core i7 9700K tem 12 MB de cache em nível L3, portanto ele tem uma vantagem para rodar mais tarefas simultaneamente, já que ele tem mais cache e pode armazenar mais dados. E claro que isso aí vai resultar em um desempenho melhor no todo. Então essas são basicamente as diferenças aí de uma geração para outra e do i7 para o i9, já que a gente não tinha i9 na série 8. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer outra dúvida você pode colar no nosso canal The Hardware Show e também pode colar nos nossos grupos que você confere lá no canal The Hardware Show também. Temos grupo no Discord e no Facebook, onde você pode tirar essas e outras dúvidas, tá certo? Eu sou o Fábio Jordan, estou no Instagram, @FábioJordan. Obrigado pela dúvida e até a próxima. Se você é programador ou desenvolvedor, olha só que oportunidade bacana!
O Tecmundo e a IBM estão juntos para levar uma experiência com o uso de inteligência artificial para vocês com o IBM Profile Definer. Esse projeto mapeia automaticamente o perfil de cada desenvolvedor e traz conteúdos especializados de acordo com esse perfil. Faz o seguinte, acesse o link que está na descrição para saber mais sobre esse projeto e conte com a nossa ajuda. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 16 de maio de 1888, durante uma palestra, o inventor Nikola Tesla demonstrou um motor de indução que funcionava com corrente alternada. Foi uma demonstração de como era possível transmitir energia elétrica por longas distâncias. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Confere o comentário fixado que lá tem os tempos e os links das notícias de hoje. A gente volta amanhã então. Até lá!